Bom, estamos no ar aqui. Vamos tentar entender um pouquinho como que o Bolsonaro meteu o pé na jaca nessa questão aí do meio ambiente. O que eu vou falar aqui ele segue a lógica do pensamento binário do Bolsonaro e mostra em que nível que chegou o país, a diplomacia e tudo, submetido a um sujeito absolutamente primário. O que aconteceu aí? O Mercosul fechou esse acordo com a União Europeia. O Bolsonaro comemorou, graças aqui ao grande chanceler Ernesto, aí nós fechamos esse acordo com a União Europeia. Saudou isso aí, colocou para todo lado, fez propaganda no Twitter, ele, o filho número 1, filho número 2, filho número 3, uma oba-oba em cima desse acordo. Daí, no momento seguinte, ele é alertado pelo seu chefe maior, Donald Trump, que aquele acordo com a União Europeia poderia atrapalhar o futuro acordo com os Estados Unidos, porque estabelecia lá uma série de prioridades, uma série de preferências recíprocas para países europeus e brasileiros, que poderia atrapalhar os direitos de preferência que o Trump queria para os Estados Unidos. E o Trump é um cara, ele é muito pragmático em defesa do interesse americano, ao contrário do Bolsonaro. Como o Bolsonaro é um completo sem noção, ele resolveu torpedear o acordo dando uma baita volta. Qual que era o ponto mais delicado do acordo? A questão do meio ambiente. Era colocado claramente que a União Europeia teria prerrogativa de denunciar o acordo se não fosse cumpridas as cláusulas do meio ambiente. E daí o que ele faz? Para não denunciar o acordo, mas para melar o acordo, ele sai batendo em todo o tema do meio ambiente, com aquela grosseria, com aquela escatologia que lhe é peculiar. Ataca Angela Merkel, ataca Macron, ataca a Noruega, fala em cocô daqui, cocô dali, vai espalhando aquelas baixarias pelo mundo todo. E essa intenção de contentar os Estados Unidos, colocar essa submissão aos Estados Unidos, foi explicitada aí pelo general Hamilton Mourão, o vice-presidente, que estava calado e, de repente, fala, não, aquela tremedeira da Angela Merkel é medo do Trump. Uma grosseria inominável, né? Um sujeito o que mostra que, efetivamente, Bolsonaro é uma doença que pega. Pegando aí uma questão de saúde da Angela Merkel e fazendo blague com... Então, o que acontece? E fora isso, ele passa a minimizar os problemas ambientais e dar todo o gás para o suspeitíssimo ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente. Do jeito que já está aqui com um inquérito em São Paulo por beneficiar grupos aí em cima da desregulação ambiental. Então, o Ricardo Salles começa a desmontar todo o sistema de monitoramento, aí desautoriza o INPE, começa a desmontar a fiscalização do IBAMA. Então, todo esse aparato é criado até que explodem as queimadas aí na Amazônia. E daí o que era uma questão retórica lá transforma o Brasil no grande vilão do meio ambiente. E a Globo aproveita para tentar equiparar. Hoje o Jornal Nacional tenta corrigir aquela questão aí de comparar uma declaração do Lula fora do contexto com uma declaração do Bolsonaro. O Lula dizendo que o Brasil não tem o que aprender com a Europa porque já cumpria requisitos ambientais rigorosos, né? Eles tiram essa parte, hoje eles colocam lá um direito de resposta meio fajuto, mas, de qualquer modo, quando explode essa questão dos incêndios, o Brasil fica na linha de fogo, com ameaça explícita às exportações brasileiras de agronegócio e aos investimentos externos. Hoje, a parte mais saudável dos investimentos internacionais tem cláusulas ligadas ao meio ambiente. O meio ambiente virou um tema, efetivamente, do capitalismo mundial, porque esse receio da crise de temperatura, todos esses problemas com o mundo, tornaram esse tema particularmente sensível às populações de consumidores de países mais avançados. Então, a ponto do Donald Trump entrar no jogo lá e, pelo Twitter, dizer que ofereceu ajuda aí ao Bolsonaro, só aí caiu a ficha desse primário sobre os riscos que estavam ocorrendo, que ele estava incorrendo aí, colocando o Brasil nessa linha de fogo. Daí você tem um segundo ponto. Toda essa estratégia foi articulada com o general Vilas Boas, que é um absoluto irresponsável, hein? Absoluto irresponsável, tentando criar a figura do inimigo externo. Um mês antes aí dessa
dessa questão aí, estourar esses pepinos todos, já circulavam entre os militares ligados aí a Bolsonaro relatórios da inteligência das Forças Armadas mostrando como que os americanos tinham colocado missões aí, observatórios em torno da Amazônia, tentando... Veja bem, é uma área que não levou em conta nenhum fator de segurança nacional, não está levando em relação à questão energética, em relação à questão do petróleo, em relação à Embraer. Daí tentou começar a ganhar esse conceito de segurança nacional em relação à Amazônia. Daí um dos filhos aí, acho que aquele que mais piradinho lá, o Carlos, fala em ameaça, inclusive ameaça atômica aí, e isso é endossado pelo general Vilas Boas. O Brasil não cederá, porque a Amazônia é nossa. Todo um ângulo, a gente vai abordar futuramente essa questão da Amazônia, que realmente tem aspectos sérios aí que foram agravados por essa falta de jeito aí do Bolsonaro. Mas então eles tentam criar essa figura do inimigo externo por uma guerra fantástica, né? Uma guerra que você não tem vencedor, é uma guerra retórica, nenhum militar entra em risco aí, você xinga daqui, o outro xinga dali. E o Bolsonaro chegou a colocar num dos twitters aí que tem o apoio dos Estados Unidos em caso de guerra, criaram toda essa fantasia de uma guerra com possibilidades de armas nucleares para tentar criar esse efeito de juntar aí a sua base contra o inimigo externo, no caso aí a França, nos países europeus. Né? E, ao mesmo tempo, um movimento aqui interno do Sérgio Moro tentando reavivar a Lava Jato com esses absurdos aí em cima da delação do Antônio Palocci, mais uma vez investir contra o André Esteves, que estava na linha de fogo faz muito tempo aí, mas escolheram agora, porque vai se discutir também essa questão da liberdade ou não do Lula, invadindo a casa da Graça Foster e tentando avançar em cima do José Roberto Batoque, que é o advogado do Lula. Então, e é interessante, hoje tem uma entrevista do Dallagnol para a Gazeta do Povo, falando, nossa, as nossas operações, a imprensa não dá mais a cobertura que dava antes. Todo aquele carnaval que você tinha porque era um carnaval que interessava a mídia, porque você tinha o objetivo do impeachment e o objetivo da prisão do Lula. Falar, agora não tem mais esse impacto, nós fazemos. E daí resolveram fazer de novo esse carnaval, pegando o André Esteves, que é um grande banqueiro, um dos maiores bancos do país, pegando a Graça Foster, pegando o advogado do Lula, em cima daquela mesma lógica do Casablanca, né? Do filme Casablanca. Vamos pegar os suspeitos de sempre. Evidente que é uma manobra fascista aí a criação do inimigo comum, é uma manobra fascista, mas no momento em que a Lava Jato está sendo desmontada pelos diálogos aí, pelo que a Intercept está fazendo. Né? Essa investida sobre o André Esteves teve dois objetivos. Primeiro, fazer esse alarido em torno de banco, e segundo, porque eles atribuem ao André Esteves essa linha da Veja. O André Esteves deu apoio financeiro para o sujeito que adquiriu os despojos da Abril e ficou com a Veja. Então, foi claramente uma tentativa de intimidação e de calar a Veja. Ou seja, os arroubos, aí no momento que a Lava Jato está em plena queda, em que o Moro é desmoralizado diariamente pelo Bolsonaro, você tem toda essa implosão. Então, o Bolsonaro cada vez mais isolado, embora ainda tenha apelo junto a uma parte da opinião pública. Aliás, hoje eu almocei com um pastor, um evangélico, para tentar entender a lógica como que o discurso do Bolsonaro chega na base. É impressionante. Como que essa questão das frases descontextualizadas, que, aliás, sempre foi praticado pela mídia, aí desde a abertura econômica, da abertura política aqui no Brasil. Então, você, em vez de pegar contextos, fazer análise, você pega coisas isoladas. Então, você fala, mas como é que esse envolvimento dele com as milícias? Mas tem o Celso Daniel. Tá. E esse negócio dele bater continência para a bandeira americana. Mas lá batia para Cuba. É impressionante como esse pensamento binário, e é um dos pastores aí mais arejados antes desse movimento. Né? Então, você vai ter aí esse esgarçamento do Bolsonaro. Nós já colocamos aqui, ele está provocando o impacto. Ontem eu conversava com um analista aí, desde os tempos do Collor. Collor implodiu. Por que implodiu? Porque ele colocou em cargos chaves pessoas totalmente despreparadas, não tinha quadros, trouxe os alagoanos
na época lá, e daí começou a pipocar problema em todas as áreas. E o mesmo acontece com o Bolsonaro, né? Aliás, o general Vilas Boas, hoje, ele faz enaltece aquelas pessoas que são contra os preconceitos em relação à exploração da Amazônia e do índio, e coloca no mesmo balaio o Ricardo Salles e o Aldo Rebelo, que era do PCdoB, e virou hoje um sujeito em plena discussão aí do Estatuto do Campo, aí, que teve lá atrás. Ele se aliou ao UDR. Não que você não tenha que ter uma racionalidade nessa área ainda, mas o que o Aldo fez lá atrás lá foi um salto de 180 graus aí em sua postura política, e se liquidou como Cristóvão Buarque e outros, né? Mas vamos ver agora nos próximos dias, depois que o próprio chefe do Bolsonaro autorizou legalmente o Trump, falando que podemos ajudar o Brasil nisso aí, mostrando que essa questão ambiental, nós vamos falar sobre isso futuramente, que é um ponto que a gente vai ter que discutir a sério mesmo, porque esse conceito de nação, da soberania nacional, já foi destruído com essa questão das leis anticorrupção, que conferiram aos Estados Unidos e ao Departamento da Justiça um amplo controle aí e parceria com ministérios públicos de diversos países, jogando contra o seu próprio país. Temos o exemplo da Lava Jato aqui. E agora, com a questão do meio ambiente, você vê, antes você tinha tribunais internacionais só para a questão dos crimes contra a humanidade. Agora você começa a ampliar e começa a tratar esses temas de meio ambiente como temas internacionais. Então, é um caso para se analisar e mostra a irresponsabilidade que é se permitir a um sujeito do nível do Bolsonaro tratar um caso desse aí em nome do país. Continuo dizendo, Bolsonaro é um risco nacional. É um risco nacional pelo avanço das milícias, pela maneira como ele está expondo o Brasil internacionalmente. E agora as Forças Armadas, falando em questão nacional, com todo esse racha que ele impôs ao Brasil aí, com esse clima de guerra interna aqui, alimentado por Witzel, por ele e tudo, as Forças Armadas sabem bem aí pelos manuais militares que a coesão nacional é um ponto central. Agora querem arrumar um inimigo externo, enquanto que internamente aqui deflagra-se uma guerra em todos os níveis, comandadas por um ministro que cai e não cai, querendo se sustentar em arbitrariedades, e o presidente da República sem a menor noção. Bom, pessoal, ficamos aqui. Um bom fim de semana para vocês aí. Falando com a tia.